Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui do canal Cala a Boca Thiago, o terceiro vídeo que eu estou fazendo dessa última leva de perguntas de novembro. Sim, esse vídeo está saindo em dezembro, mas ele é ainda da leva de perguntas de novembro. Caso você não tenha visto, nas últimas semanas eu fiz um post lá na aba comunidade, onde eu pedi para vocês deixarem suas principais dúvidas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e vocês deixaram várias dúvidas como sempre, e aí eu selecionei as melhores dúvidas e fiz 3 vídeos respondendo as principais dúvidas de vocês. Esse aqui é o terceiro vídeo, que também vai ter as dúvidas dos nossos membros lá do grupo do WhatsApp da Patrulha do Cala a Boca, o grupo de membros do canal. E caso a sua dúvida não tenha sido respondida em nenhum desses 3 vídeos, fique tranquilo que mais tardar aí um mês eu já faço de novo mais um post de perguntas e respostas para tentar responder vocês mais uma vez. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Começando com as perguntas dos membros lá do grupo de WhatsApp. O Richard falou: sei que a profecia do dragão do Pantomimeiro é muito forte e tem todo o rolê dos Targaryen serem malucos. Mas você não acha que existe uma chance da Dany e do jovem Griff não saírem na porrada? Não necessariamente acontecer uma segunda dança dos dragões, mas eles entenderem que são os últimos da sua linhagem e que precisam se unir para prosperar, provavelmente com o jovem Griff abrindo mão da sua pretensão? Eu já respondi isso algumas vezes aqui no canal e tentando resumir / elaborar, porque eu tenho um vídeo só sobre isso, que eu acho que se chama A Segunda Dança dos Dragões. Eu acho que não, porque tem 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que a Daenerys vai acreditar que o jovem Griff é um Blackfyre, ou seja, ela não vai ver nele um Targaryen, alguém da sua linhagem, alguém que ela deve respeitar. E eu também acho que mesmo que a Daenerys visse o jovem Griff como um Targaryen, ele tem uma pretensão melhor que a dele. E mesmo que ele abdicasse dessa pretensão, seria um grande risco para Daenerys correr. Então não faz sentido para ela ver o jovem Griff como um aliado. Porque mesmo que ele falasse, não, eu aceito ser o rei consorte, você pode ser a rainha toda poderosa. Na primeira cagada que a Daenerys cometesse no seu reinado, vários lords já iam olhar e falar assim, mas e o jovem Griff? Ele é o consorte, mas talvez ele devesse ser rei. Westeros não tem um bom histórico de tolerância com rainhas. A Rhaenyra não é vista como boazinha na história de Westeros. Ela é vista como a Maegor de tetas. Ela ficou manchada na história de Westeros. Então, e ainda mais a Daenerys vindo de um cenário em que provavelmente ela vai trazer um exército Dothraki de selvagens com sede de sangue para Westeros, em que as pessoas vão dizer que ela foi criada no estrangeiro, mesmo sendo Targaryen, e que vão dizer que talvez ela já queimou cidades, como eu acredito que ela possa queimar volantes. Então a Daenerys já vai ter muito questionamento, ela já vai ter que superar muitos obstáculos, tendo a sombra do jovem Griff como uma possível opção melhor. E aí vão dizer, o jovem Griff, ele foi criado para ser um rei. Ele é homem, ele é filho do herdeiro legítimo, do Rhaegar. Então ele é legítimo. Ele foi ensinado a vida inteira para um septão, para os nossos costumes, para o mestre de armas, para lutar. Será que ele não é o dragão verdadeiro? Então, para Daenerys, o jovem Griff sempre seria um risco. A Daenerys não tem nenhum benefício em manter o jovem Griff. E no momento em que a Daenerys não olhar para o jovem Griff como um igual, ele não tem por que também querer se aliar a ela, a não ser pelo medo dos dragões. Mas o Tyrion já convenceu o jovem Griff a abandonar a ideia de se aliar a Daenerys e partir para conquistar Westeros por conta própria. O Tyrion usou esse argumento de tipo, se você chegar como um pedinte para Daenerys, ela não vai te respeitar, então você tem que conquistar algo para você poder oferecer para ela. Mas eu acho que no momento em que o jovem Griff começar a ter suas conquistas, as suas vitórias, ele não vai querer abrir mão de tudo. E outra, o jovem Griff vê a ideia de que ele vai governar com a Daenerys como um igual, ou mesmo como ele ser rei, e a Daenerys vai ser a sua rainha, a sua esposinha. Ele não vê a Daenerys também como uma rainha na qual ela vai governar mais do que ele, ou que eles vão ser iguais juntos. Então assim, pro jovem Griff teria muitos benefícios se aliar com a Daenerys, mas pra Daenerys só tem riscos, então por isso que eu não vejo. E eu ainda acho que essa coisa da Daenerys ter essa epifania de ser o sangue do dragão, no final do 5º livro, A Dança dos Dragões, talvez não tenha a ver com a Daenerys ficar louca. E sim, talvez seja um plot muito mais preparado para ela não aceitar o jovem Griff de forma nenhuma, dela ver ele como Blackfyre, não ver ele como um Targaryen legítimo e se assumir como o único e verdadeiro sangue do dragão e a pessoa que precisa assumir o trono de ferro. E aí, beleza, quem ficar no caminho dela vai sofrer e o jovem Griff é mais um obstáculo no caminho dela. Então por isso que eu não vejo nenhuma condição para que a Daenerys e o jovem Griff se aliem, porque acaba que pelo contexto político eles tendem a se canibalizar.
Pode ser que eu esteja errado, mas é uma das apostas pra mim mais fáceis de fazer das crônicas. É de que o Jovem Griff e a Daenerys não vão ser aliados de forma nenhuma. O Luca perguntou: o que aconteceria se uma das vítimas da Arya fosse o Montanha através do Jaqen, no arco dela em A Fúria dos Reis? A gente até conversou sobre isso um pouco na última live que a gente teve aqui no canal, em que a gente teve um capítulo da Arya. E talvez eu faça um vídeo sobre isso, sobre quem que a Arya deveria ter escolhido, porque foi uma discussão da live. Mas se ela tivesse escolhido Montanha, teria mudado muita coisa, porque com a morte do Montanha em especial, o Oberyn teria ido... eu não acho que a morte do Montanha por si só teria afetado os rumos da Batalha do Água Negra ou algo do tipo. Mas o que teria mudado é que com a morte do Montanha, mesmo que o Oberyn fosse para Porto Real para assumir o lugar do Doran Martell no Pequeno Conselho, que foi parte dos acordos de casamento da Myrcella com o Tristan, né, que o Tyrion faz ainda no segundo livro, mesmo que o Oberyn fosse assumir o cargo no Pequeno Conselho, eu acho que não teria motivos pro Oberyn lutar pelo Tyrion. Porque o Oberyn só luta pelo Tyrion para poder matar o Montanha e tentar fazer ele confessar. Ou seja, sem Montanha, o Oberyn não teria motivo para lutar pelo Tyrion. Provavelmente o Tyrion talvez não conseguisse um campeão e o Tyrion acabaria morto. Ou seja, a Arya não ter matado o Montanha também permitiu que o Tyrion fosse poupado. Apesar do Oberyn ter perdido a luta, né, dá tempo pro Tyrion acabar fugindo. Ou talvez isso só acelerasse o plano do Jaime em libertar o Tyrion, né? Mas pra mim o mais importante é que se a Arya tivesse matado o Montanha, a gente não teria o julgamento e, portanto, o Oberyn continuaria vivo, fazendo parte do Pequeno Conselho. Então, não matar Montanha acabou condenando o Oberyn Martell, coitado. Bom, e por consequência, se a gente pensar daí no rumo seguinte que a história teve, a Cersei também não teria um membro da Guarda Real forte para lutar por ela no julgamento por combate contra a fé. Porque eu acabei de gravar um vídeo que vai sair na quinta-feira, então para vocês já saiu, sobre as leis de Westeros. E eu falo que uma das leis estranhas de Westeros é que membros da família real só podem ser defendidos no julgamento por combate por membros da Guarda Real. O que é uma lei muito estranha, porque no período atual da Guarda Real do Rei Tommen, os membros da Guarda Real ou estão indisponíveis, porque estão em missão em Dorne ou nas Terras Fluviais, ou estão mortos ou feridos, como Loras Martell, ou estão basicamente, são pessoas muito ruins para lutar. Sobrou basicamente para lutar pela Marjorie e pela Cersei o Meryn Trant, o Boros Blount, que é considerado o pior membro da Guarda Real, uma piada, e aí o Montanha Zumbi. Ou seja, se a Arya tivesse matado o Montanha, não teria Sir Robert Strong para lutar pela Cersei, então tanto a Marjorie quanto a Cersei estariam condenados provavelmente de julgamento por combate, até porque o Jaime mandou a Cersei pro inferno e queimou a cartinha dela pedindo ajuda. O João Vitor perguntou: como você acha que a história se desenrolaria se o Jaime tivesse casado com a Lysa Tully? E eu aproveito aqui para juntar com a pergunta da Rê, que perguntou: com quem o Tyrion Lannister estava pensando em casar o Jaime, na sua opinião, já que recusava todas as ofertas de casamento pro bonito do filho, que no fim não casou com ninguém? Se ele tivesse casado com a Lysa Tully, a gente teria um cenário... Eu acho que talvez um cenário em que os Lannisters poderiam ter entrado na rebelião do Robert mais cedo. Porque o Jon Arryn foi o Jon Arryn que começou a rebelião, então casar com a Lysa Tully não foi necessário para ele entrar na rebelião. O Ned casou com a Catelyn, mantendo o acordo de casamento que havia do Brandon, então os Tully já iriam entrar na rebelião. E talvez com essa proximidade já acontecendo... dos Tully com da Lysa casada com Jaime, e também a gente sabe que a irmã do Tyrion, a Gemma Lannister, ela é casada com o Frey, por exemplo, então já haveria uma relação forte entre os Lannisters e as Terras Fluviais. Talvez isso fizesse com que o Rochedo entrasse da rebelião mais cedo, então talvez não tivesse consequência, mas ao mesmo tempo foi o fato do Aerys colocar o Jaime na Guarda Real com que faz com que o Tyrion rompa completamente e abandone o cargo de mão do rei. Então, com o Jaime casado com a Lysa Tully, talvez o Tyrion fosse a mão do rei quando a rebelião começou. Então é bem difícil definir o que teria acontecido. Talvez precisasse fazer um vídeo de What If só sobre isso, porque talvez tivesse alguns desdobramentos bem interessantes. Ao mesmo tempo, talvez até os Tully ficassem divididos. A gente apoia o Norte, porque a Catelyn é casada com o Ned, ou a gente apoia os Lannisters, eles se mantêm leais porque o Jaime é casado com a Lysa. Talvez a casa Tully tivesse ficado neutra, talvez tivesse um grande impacto na rebelião, tivesse até enfraquecido os rebeldes, então teria muitos desdobramentos. Teria que ver também um pouco as datas de quando esses acordos de casamento seriam feitos, quando aconteceriam.
quando os casamentos aconteceriam, talvez isso interferisse também. Já a pergunta da rede, com quem que o Tywin queria que o Jaime casasse, é uma dúvida difícil. Talvez com a Rhaenys, filha do Rhaegar. Quantos anos ela tinha? Uns 4, 6? E o Jaime 15? Mas aí o Jaime com 25 poderia se casar com ela, né? Quando ela tivesse uns 15. Então poderia o Tywin estar guardando o Jaime pra isso, forçando um pouco mais com a Daenerys, ou talvez ele simplesmente quisesse que o Jaime não casasse com ninguém, até aparecer uma oferta muito boa, eventualmente uma Marjorie Tyrell da vida que pudesse aparecer, ou mesmo ele queria que o Jaime pudesse escolher ele próprio, né, ser o herdeiro do Rochedo, e aí quando o Jaime tivesse idade ele pudesse tomar a decisão. Porque vamos lembrar que o Tyrion Lannister casou por amor, ele casou com a sua prima, a Joanna Lannister, ele casou por amor, ele amava muito a Joanna, ele diz que o Tyrion nunca mais sorriu depois da morte da Joanna, então talvez ele simplesmente quisesse que o Jaime, um sentimento de preciosismo, de pai, que é meio estranho pensar nisso no Tywin, né, mas o Jaime era o filho que ele mais gostava, talvez ele quisesse que o Jaime se casasse por amor também, que escolhesse o próprio casamento, algo do tipo. E por fim dos membros, o LV perguntou, eu sempre me pergunto o que eu faria se eu tivesse sentado no trono de ferro, quais decisões tomaria, quais políticas criaria para me manter no jogo dos tronos, principalmente durante o período das crônicas, né, da saga principal. Sem dúvidas, minha principal reforma nas leis de Westeros teria sido proibir que grandes lordes do reino diferentes se juntassem em casamento. Mas e você? Qual projeto você já pensou que faria se fosse rei dos 7 reinos? Eu nunca me penso como rei dos 7 reinos. Eu gosto muito mais do cargo da mão do rei. Acho ele mais interessante do que o cargo de rei. E não sei se isso seria algo fazível. Eu acho interessante, né, a ideia de impedir que grandes lords se juntassem, se casassem entre si. Isso provavelmente teria impedido a queda da dinastia Targaryen, né, já que rolou uma coalizão de casamentos para derrubar os Targaryen. É uma interessante, mas eu acho que se eu pudesse mudar o sistema de Westeros, eu acho que eu faria o cargo de mão do rei ser um cargo eleito. Democracia em Westeros é muito difícil de acontecer, muito improvável, mas a gente sabe que o Senhor do Mar de Bravos, por exemplo, ele é eleito. Então a gente poderia pensar, embora o sistema de eleição seja um mistério dentro da história, e a gente tem volantes também, que tem os 2 partidos, os tigres e os elefantes, rola a eleição, a festa da democracia, um carnaval igual o Brasil e Estados Unidos, mas eu acho que faria o cargo de mão do rei ser elegível, porque eu acho que isso traria um balanceamento do poder. Então, talvez os Targaryen nunca tivessem caído, se fosse isso, talvez tivessem diminuído os poderes, mas tivessem até se mantido como uma dinastia, mais ou menos como aconteceu na Inglaterra, em que o rei acabou se tornando mais protocolar, né, titular, do que ter poder real, mas a monarquia inglesa tá aí, firme e forte, né? Então, talvez se o cargo de mão do rei, como o cargo de primeiro-ministro, fosse eleito pelos lords, então rolasse a cada 6 anos, a cada 4 anos, a cada 5 anos, sei lá, ou até mesmo se fosse um cargo vitalício, mas que fosse sempre eleito pelos grandes senhores de Westeros, acho que isso traria um equilíbrio de poder maior, frearia talvez algumas ações da dinastia Targaryen que acabaram culminando em guerra, e daria mais poder para os lords para que eles brigassem, nunca para tirar a casa Targaryen, mas que eles brigassem entre si para o cargo de mão do rei. Então eu acho que talvez fosse um sistema interessante. Gostaria de até ver uma história que tivesse isso. Bom, agora seguindo para a última leva de perguntas que vocês fizeram. Começando pelo Skizini. Para você, qual foi o pior furo de roteiro das últimas temporadas de GOT? Exemplo, ninguém ter questionado a Cersei virar rainha, ou o Rei da Noite ter conseguido recuperar o dragão da Dany que caiu na água. Olha, eu acho que com certeza o mais feio é esse, do Rei da Noite conseguir uma corrente gigante para tirar o dragão da Dany da água. Até porque, por que o dragão da Dany caiu na água? Nem precisava ter caído na água, então é meio idiota porque eles fizeram isso. Mas eu acho que o que mais me incomoda são essa questão de ter simplesmente simplificado muito a política para ela não ter consequências, né? Então você ter o Jon saindo da Patrulha da Noite, se tornando Rei do Norte sem ninguém questionar isso. Você tem os Cavaleiros do Vale de Arryn participando da luta ali do Norte, sem ter muito aprofundamento do porquê que eles participaram. Não tem muito aprofundamento de por que eles estavam ali juntos para eleger o Jon Rei do Norte. O Jon se torna Rei do Norte, mas já dobra o joelho pra Daenerys e basicamente ninguém questiona isso. A Cersei explode o septo de Baelor, também não tem nenhuma revolta contra ela. Então acho que ter tirado especialmente as consequências das decisões políticas dos personagens, sendo que essa é a base da história de Game of Thrones, as ações políticas terem consequências. Acho que isso é o que mais me incomoda nas últimas temporadas, para mim é o maior furo. O Márcio Lucas perguntou, enquanto a gente espera o 6º livro, por que você não fala sobre outros livros do Martin? White Cards é bem legal e dá pra ver as inspirações claras para as crônicas lá. Eu até fiz uma votação recentemente na aba comunidade, acho que faz 1 ou 2 meses,
perguntando se vocês queriam ter mais conteúdo sobre Wildcards em específico ou sobre outros livros. Muita gente não, mas com alguma frequência as pessoas me pedem conteúdos sobre outras obras do Martin, mas eu acho que o que mais me pedem é que eu fale sobre Brandon Sanderson, porque eu acho que não tem canal só sobre Brandon Sanderson. Inclusive aí, ó, se você quer ter um canal no YouTube, é uma oportunidade de você falar de Brandon Sanderson. Eu nunca li o Sanderson, então eu gostaria de ler O Caminho dos Reis, é um livro que me chama muita atenção. Gostaria de adentrar e talvez falar sobre isso no canal e falar sobre Wildcards. Eu já li o primeiro livro e tenho outros dois, né, o começo da saga. Mas o meu problema é o algoritmo. Para quem não entende o algoritmo do YouTube, ele pune muito. Não é exatamente o algoritmo, tem muito a ver com o público, né? Querendo ou não, das mais de 120 mil pessoas que assistem o canal com frequência, apesar de eu ter só 80 mil inscritos, o meu público recorrente é 120, 130, 140 mil espectadores mensais. A maior parte dessa galera quer ver vídeo das Crônicas de Gelo e Fogo. E esse é o meu trabalho. Então, se eu posto um vídeo sobre outro assunto, a tendência é que ele vá mal. E isso vai diminuir minha renda. E eu tenho contas para pagar. Então, para eu poder fazer isso, eu vou ter que fazer por muito tempo, insistir em vídeos de outros assuntos, de Wildcards, de Brandon Sanderson, até que o YouTube comece a entregar para outras pessoas, descubra novos usuários que querem ver vídeos sobre o Sanderson, trazer um novo público para o canal para balancear, e aí sim eu posso falar sobre esses outros assuntos. Então, um YouTuber grande, já consolidado, por exemplo, que já fala sobre vários assuntos, tem mais facilidade para trazer temas novos. O meu canal, como é muito nichado, tem mais dificuldade. Mas eu tenho alguns planos aí no futuro de poder expandir o canal para falar sobre outros temas também. Mas vamos ver, mais para frente, mais para meados do ano que vem. Leon Tolstói. Já que uma das suas personagens preferidas é a Ariane Martell, qual você acha que será o destino dela nos próximos livros? Já falei sobre isso aqui também algumas vezes. Acho que a Ariane vai seduzir e conquistar o jovem Griff, se casar com ele, se tornar rainha de Porto Real por um curto período de tempo. E aí fica a dúvida se ela vai sobreviver ou se ela vai morrer lutando, né? Porque a Cersei vai queimar Porto Real, por exemplo, ou se vai haver essa vitória sobre a Cersei, essa conquista de Porto Real pelo jovem Griff e pela Ariane Martell, e aí uma queda da Ariane Martell e do jovem Griff pela Daenerys, que vai chegar com tudo. Eu acho uma pena, assim, eu queria que o Martin sinceramente não eliminasse o arco de Dorne tão cedo, sabe? Eu preferia que tivesse uma vida mais longa o arco de Dorne, porque ele só apresenta pra gente de verdade o Dorne, Martell e Ariane no quarto livro, então eu espero que eles sobrevivam até o sétimo livro, né? Eu não queria que eles morressem simplesmente em Os Ventos do Inverno, porque seria basicamente personagens que apareceram aí por 2 livros. O próprio jovem Griff, né? Ele aparece em Dança dos Dragões, aí ele já morreu. Então eu espero que sejam personagens que tenham vida mais longa. Mas esse é um desejo do meu coração. O que eu acho que vai acontecer é que eles vão morrer, conquistar Porto Real, mas morrer quando a Daenerys chegar, uma luta contra ela. Mas eu queria que eles durassem mais. Eu queria até que a Ariane sobrevivesse às crônicas. Acho que ela seria uma boa sucessora pro Doran Martell. Talvez depois de tomar uma lição de humildade, né? Ver que não é tão fácil governar e ser rainha como ela quer. Mas é uma personagem que eu gostaria que vivesse mais. Até falei da Myrcella também. Não queria que a Myrcella morresse. Eu acho que ela é uma personagem que foi pouco explorada. Myrcella, Ariane Martell, o Rickon. São personagens que eu espero que o George R. R. Martin, se for pra matar esses personagens, que ele consiga pelo menos dar um bom uso pra eles. Porque o Rickon deve ser o personagem das crônicas mais escanteado entre os que aparecem desde o primeiro livro. Então, o Martin tem que ter pelo menos um uso pra ele, sabe? Um uso importante, que faça sentido, que seja coerente. Não igual o Rickon aparecendo na série pra levar uma flechada e morrer. Então, espero que eles tenham pelo menos um bom uso na trama e que eles não morram de uma forma tão acelerada. Não sejam só descartados. De Vitort. Thiago, o que você faria se fosse um nobre de Westeros e recebesse Harrenhal e as terras do castelo? Tentaria reformar ou construiria um castelo menor? Depende de quanto renda eu tenho, né? Mas eu acho que a solução para Harrenhal seria tentar transformar Harrenhal em uma cidade. Será que não seria o melhor caminho? Porque Harrenhal fica bem no centro do reino. Não é um porto, então a gente tem Vila Velha, Porto Real, Lannisporto e Porto Branco, são todos portos, né? E tem mais uma cidade que acho que é Vila Gaivota, que também é um porto. Então todas as cidades do reino são portos, acho que justamente por conta do fluxo de pessoas e tudo mais. Mas Harrenhal fica bem no centro de Westeros, já é um castelo muito grande e poderia atrair camponeses e pessoas de todos os territórios. Então eu acho que o ideal seria tentar transformar Harrenhal, que Harrenhal é tipo 10, 15... Acho que até, não sei se não chega a ser 30 vezes maior do que o Winterfell, por exemplo. 10 vezes eu sei que é, mas eu tô com a impressão de que ela é 30 vezes maior que o Winterfell. Então, Harrenhal poderia se transformar em uma cidade.
Então eu acho que deveria, e acho que tá localizada geograficamente num ponto, tá nas margens de um lago, tá num território interessante, poderia ser tranquilamente uma cidade, e até talvez se tornar eventualmente a maior cidade de Westeros, na minha opinião. Mais ou menos um processo que a gente também viu acontecendo no Brasil, e eu acho que em outros lugares do mundo, em que inicialmente a costa, né, as regiões portuárias se transformaram, foram as primeiras cidades e tornaram as grandes cidades, mas eventualmente houve um fluxo de migração para o centro do território, e aí as grandes cidades passaram a ser mais para o centro do território. Então, tem mesmo São Paulo, Brasília, né? Foi quando a galera foi mais indo para o centro, para localizações até mais seguras, mais controláveis, mais protegidas. Então, eu acho que Harrenhal poderia se tornar uma grande cidade. Eu vou fazer esse pergunta pro Beraldo na próxima live. Acho que ele também é bom para responder. Jonathan Freitas. Estava lendo o capítulo do Jon dessa semana da live, que eu acho que já faz várias semanas, e gostaria de fazer uma pergunta. Sei que já comentou sobre isso uma vez em live, mas o que você acha da incursão do Senhor Comandante Lorde Mormont para além da muralha? Qual ação tomaria quando descobrisse que os selvagens estavam reunindo um exército? Então, durante as lives que a gente foi vendo a grande patrulha do Jorah Mormont, eu questionei algumas vezes que faz sentido a decisão dele de tentar descobrir o que os selvagens estavam fazendo, mas que não faz muito sentido a decisão do Jorah Mormont de enfrentar o Mance Rayder, de preparar um grupo para tentar enfrentar o Mance Rayder para além da muralha, né? Porque o melhor ponto de defesa da Patrulha da Noite é a muralha. Então, mesmo que o Mance Rayder fosse necessário cedo ou tarde ser desafiado, ser enfrentado, enfrentar ele em Castelo Negro é o ideal. Não tem por que enfrentar ele em campo aberto, né? Onde o número tem muito mais vantagem. E é um território desconhecido para a maior parte dos patrulheiros, enquanto a muralha é muito mais fácil de administrar. Mas, até no último capítulo do Jon, que a gente leu, no Clube das Crônicas, o Mormont explica que parte do plano era entender o que estava acontecendo com os selvagens, entender por que as vilas dos selvagens estavam ficando desabitadas, onde eles estavam se reunindo, que é nas presas de gelo, e tentar criar um movimento para os patrulheiros que estavam perdidos, como Benjen Stark, caso estivessem vivos, encontrassem o grupo da patrulha. Porque o Jorah Mormont diz pro Jon, é mais fácil um homem encontrar um grupo de 200 do que um grupo de 200 encontrar um homem perdido na Floresta Assombrada. Então foi uma espécie de grande sinal de SOS, assim, a marcha da grande patrulha, para que os patrulheiros acabassem vendo, né, o grande grupo se movendo, seguissem seus rastros e se reencontrassem ali com os patrulheiros. Então houve também esse objetivo do Mormont de fazer barulho mesmo, de explorar um pouco o território para ser um chamariz para os patrulheiros perdidos. Então nesse caso o plano faz sentido. Mas no momento que ele se coloca ali no punho dos primeiros homens, fala que é uma posição defensiva, que se o Mance Rayder se atacasse eles poderiam defender, aí eu já não acho que faz sentido. Eu acho que ele deveria ter ido pro punho dos primeiros homens, mas ficado ali alguns dias só e já feito a marcha de volta, porque, querendo ou não, na Fortaleza de Craster ele descobre que os selvagens estavam se reunindo nas presas de gelo e formando um exército. Não sei se ele precisava descobrir mais do que isso. Acho que o Jorah Mormont já sabia que o Mance Rayder iria atacar cedo ou tarde. O ideal era voltar para a patrulha e reforçar as defesas. O Pedro Luiz, a presença da Melisandre na Batalha do Água Negra teria mudado o rumo das coisas, pelo menos no tocante ao fogo vivo? Olha, eu nunca pensei nisso. Talvez. Eu não sei, porque eu acho que a Melisandre ela tem alguns poderes, mas ela não é uma bruxa de RPG, assim, sabe? Que consegue, pelo menos é a impressão que eu tenho, ela não consegue simplesmente rolar os dados e fazer magia, ou apontar a mão e soltar fogo pela mão, ou abaixar o fogo. Parece que toda a magia que a Melisandre pratica, ela precisa de um ritual, de uma espécie de preparo. É uma magia mais ritualística do que combativa. Então eu não sei se pega de surpresa ali pelo fogo vivo, ela teria feito alguma diferença. E vamos lembrar que o Stannis não perdeu por conta da estratégia do Tyrion. A estratégia do Tyrion atrasou o Stannis, mas ele perdeu mesmo porque chegou o reforço do Tyrion Lannister com os Tyrell. Se não fosse por isso, o Stannis estava pronto para invadir Porto Real, ele teria vencido. Então a estratégia do Tyrion não foi, ela fez diferença, mas não foi definitiva para a vitória dos Lannisters. Talvez a Melisandre poderia, se estivesse ali na batalha, poderia ter previsto a explosão do fogo vivo e poderia ter ajudado o Stannis ali a reorganizar os navios ou evitar a investida. Mas daí, de qualquer jeito, o exército de reforço do Tyrion Lannister teria chego. Então, não sei se teria feito grande diferença no desfecho da batalha, para ser bem sincero. Marcos Nunes, qual é o daquele plot do Robert Arryn ser criado pelo Stannis em Pedra do Dragão ou pelo Tywin em Rocha do Casterly?
Até hoje não entendi qual é a versão verdadeira e nem qual a importância disso pra história. A gente vê pelos capítulos da Catelyn que havia uma discussão de um dos motivos pelos quais a Lysa Arryn voltou correndo pro vale é porque tinha uma proposta do Robert Arryn, né, o filho dela, com o Jon, ser criado em Rocha do Casterly. Depois a Catelyn também ouve de que havia uma proposta de que o Robert Arryn tivesse sido criado pelo Stannis, Imperador do Dragão. Então você está perguntando qual é a verdadeira. Eu acho que as duas são verdadeiras, só que elas aconteceram em momentos diferentes. O ponto todo é que eu acredito que quando o Stannis e o Jon Arryn começaram a conversar sobre a bastardia dos filhos da Cersei, eu acho que eles já começaram a falar também de uma possível aliança anti-Lannister. Então talvez já tivessem discussões do Robert Arryn ser criado em Pedra do Dragão, talvez até um possível casamento do Robert Arryn com a Shireen, porque eu acho que eles têm idades próximas até. A Shireen deve ser um pouquinho mais velha, mas acho que ainda assim seria viável. E o Robert Arryn todo doente, pequeno e frágil, e a Shireen com escama gris, os dois são uma boa proposta um pro outro, pros padrões de Westeros. Então, acho que já havia esse acordo, que quando a Catelyn vai descobrindo sobre isso, é que a gente vai vendo na perspectiva da Catelyn, que tem menos informação do que a gente que tá lendo vários pontos de vista diferentes. Então, eu acho que isso tá ali na história de uma maneira confusa, mas para mostrar pra Catelyn de que havia essa união do Jon Arryn com o Stannis. E no momento que é apresentado isso pra gente, nem o Ned entendeu direito isso ainda. Então, é uma pista que o George R. R. Martin dá para mostrar que o Stannis e o Jon Arryn estavam macumunando entre si contra os Lannisters e já estavam tomando algumas medidas, algumas atitudes, talvez, para se unir contra os Lannisters, e que eles tinham um segredinho entre eles, negociações secretas entre eles. Porém, eu acredito que depois da morte do Jon Arryn, o Stannis parte para a Pedra do Dragão fugido, e aí eu acho que o Robert conversou com o Tywin Lannister da possibilidade de criar o Robert Arryn em Rocha do Casterly. E aí isso também que faz a Lysa Arryn picar mula pro Vale de Arryn. Então eu acho que a proposta do Tywin criar o menino veio depois, uma proposta do Robert pós-morte do Jon Arryn. Então eu acho que é isso. Caso esteja errado, me corrijam aí nos comentários. O Dark Solomon perguntou: quais são as suas expectativas para o jovem Griffin nos Ventos do Inverno? Vi muita gente dizendo que ele seria irrelevante por ter sido cortado da série. Então, eu já falei um pouco sobre o que eu espero do jovem Griff quando eu falei ali da Arianne Martell, mas pra mim eu acho que isso é bem importante de reforçar. Esse argumento de que jovem Griff, Arianne Martell, Rickon não são importantes pra história porque eles não foram importantes em Game of Thrones, gente, é o argumento mais limitado que existe para um fã dos livros. Primeiro, que se o George R. R. Martin colocou esse personagem no livro, ele é importante. Simples, porque ele é importante, mesmo que ele morra no próximo livro. Ele é importante, ele foi colocado no livro, ele teve um papel, ele teve desenvolvimento. O Ned Stark participou de um livro só, ele não é importante porque ele morreu? Ele não é importante porque ele teve poucos capítulos em comparação ao Tyrion ou ao Jon. Ned Stark é um dos personagens mais importantes das crônicas, teve um livro só. O personagem que Martin colocou na história, que tem ponto de vista, que tá fazendo a trama mover, cara, ele é importante. Independente se ele foi cortado ou não de Game of Thrones. Então, medir a importância dos personagens pelo que a série mostrou, e em especial pelas últimas temporadas da série, é muito limitado. Então, se o George R. R. Martin colocou o personagem a ter ponto de vista, ele vai mover a trama, ele vai tomar decisões que vão impactar a história, ele vai mudar a continuidade dos fatos. Então, ele é importante, independente se ele morrer cedo ou não, independente se ele vencer o Jogo dos Tronos ou não. Provavelmente ninguém vai vencer o Jogo dos Tronos, já fique com isso na cabeça. Então, a série, de forma nenhuma, é medida de importância dos personagens. Inclusive tem personagens na série que tiveram papéis de destaque muito mais importantes, que eu acho que são, olhando pra saga principal, não são tão importantes. O maior exemplo disso é o Bronn. O Bronn eu acho que é um personagem que ficou muito carismático na série e teve muito destaque. Nos livros, o Bronn não é tão importante assim. Ele é importante, mas não tanto. E você também teve personagens como o Stannis, que eu sempre falo. O Stannis foi totalmente descartado na série. Foi totalmente limitado, porque ele não era um personagem tão sexy, tão carismático, tão bonito, que para ser apresentado, para o povo gostar dele. Nos livros, ele tá entre os mais importantes disparado. O que acontece com o Stannis é totalmente importante pro rumo de todos os personagens da obra. Então, não meçam a importância dos personagens pela série. Se o personagem tá na história, e ainda mais, se ele tem ponto de vista, como é o caso da Arianne Martell ou do jovem Griff através de Jon Connington, é porque eles são importantes pra trama, eles vão mudar a parte da história. E eu me apego muito a esses personagens pra ter certeza de que o final dos livros é muito diferente da série, justamente porque a série não tem as mesmas prioridades e os mesmos valores que o livro tem.
né? Então, não caiam nesse tipo de pensamento, de que Game of Thrones não explorou bem esse personagem porque não era relevante. O que é relevante para Game of Thrones, com certeza, não é igualmente relevante para George R. R. Martin. Inclusive, tem sido a briga do Martin já, né, nessa segunda temporada de House of the Dragon. Claramente tem coisas que são muito relevantes pro Martin e que o Ryan Condal e a Sarah Hess estão cagando. Enquanto o Ryan Condal e a Sarah Hess têm uma agenda para cumprir. E eu nem tô falando aqui de cultura woke, porque sabem que eu não odeio esse papo de nerdola de cultura woke. Simplesmente a HBO, como empresa multinacional gigantesca do mercado de entretenimento que atinge um público infinitamente maior que os livros, tem pautas que para eles são importantes e comerciais. Usar muito mais dragões, fazer cenas mais quentes, fazer a Rhaenyra ser boazinha, coisas que pro Martin no livro não é prioridade, ele não tem esse compromisso. Hakuna. O que tu acha da ideia da Lamento de Viúva e a Cumpridora de Promessas voltarem a ser uma espada só e virando a fogo, para ser a luminífera de quando o nosso João das Neves reviver? Eu nem lembro onde tá Lamento de Viúva, para ser bem sincero. Lembrando que a Gelo, né, a espada do Ned Stark, foi transformada pelo Tyrion Lannister na Lamento da Viúva e na Cumpridora de Promessas. A Cumpridora de Promessas tá com a Brienne. Mas, gente, eu não acredito na luminífera sendo uma espada, de fato. Eu até falei no outro vídeo de perguntas e respostas que eu acho que o Azor Ahai pode ser, na verdade, um sacrifício, né? E talvez o Azor Ahai não seja tão importante quanto a Nissa Nissa. O ato da Nissa Nissa, o sacrifício dela, seja mais importante. Então eu acho que a Luminífera, o Azor Ahai, a Nissa Nissa, não vai ser um guerreiro portando uma espada em chamas, e sim um ato mágico, um contexto. E até alguém nos comentários falou uma coisa que eu achei muito legal, eu não vou lembrar quem, mas nos comentários do último vídeo, que seria muito interessante se o Azor Ahai fosse a Daenerys, e o ato dela da Luminífera, de vencer os outros, de trazer e de sacrificar a Nissa Nissa, seria a Dany sacrificar os seus dragões para vencer a longa noite, seja lutando ou seja num ritual mágico. Eu acho que isso seria muito mais interessante do que a gente ter o Jon Snow com uma espada em chamas. Por mais que seja interessante essa ideia da Lamento da Viúva e da Cumpridora de Promessas voltarem a ser uma espada só, eu acho que isso é muito fanservice, né? Eu acho que infelizmente a Gelo já era, nunca mais vai voltar a ser uma espada só, e acho que nem tem porquê, pra ser bem sincero. Lucas Silvestre, qual a diferença entre os povos do sul tirando Dorne? Todos parecem que não têm uma cultura, agem como se fossem uma cópia. Será que o Martin falhou em não desenvolver esses pequenos detalhes? Não, é que eles têm a mesma cultura, eles são ândalos. Os ândalos dominaram totalmente o sul. Então, especialmente começando do Vale de Arryn até a Campina e as Terras da Tempestade, os ândalos dominaram essa região. Então eles são parecidos porque eles são uma cultura só, eles são dos ândalos. Assim como Dorne, entre as regiões se parecem, entre os senhores de Dorne se parecem porque são dos Rhoynares, foram miscigenados com os Rhoynares, e do norte, os primeiros homens. Então o povo da Meiuca, eles são parecidos porque eles são ândalos. E aí as diferenças que eles têm são a partir da miscigenação que rolou com os poderes dominantes de lá, e questões geográficas e tudo mais, né? O povo das Terras da Tempestade parece ser muito mais combativo. A galera da Campina vive numa região de mais fartura, eles parecem ser mais reis, príncipes e princesas clássicos, né? Vivem mais conto de fadas, do jeito que a Sansa gosta. Já a galera das terras ocidentais, não tem muita personalidade, mas eu acho que a galera das terras fluviais me parece ter bastante personalidade, assim, dos Senhores dos Rios. Não é algo que chama atenção, e acho até que, fazendo analogia a Game of Thrones, acho que conseguiu explorar bem, né, a estética e o estilo ali da galera das terras fluviais. Acho que eles têm uma identidade própria. O Vale de Arryn um pouco também, né, tem os Cavaleiros do Vale, cada região tem as coisas que marcam a sua identidade, né, mas eles são parecidos porque eles são da mesma cultura, dos Ândalos. E o principal traço da cultura dos Ândalos é a fé do Sete, né, os Ândalos vieram para Westeros guiado por uma profecia religiosa da fé do Sete. Então o principal traço que une culturalmente os Ândalos é a fé. O King te perguntou, eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre os bastardos do Robert, se eles vão vir a possuir alguma importância narrativa. Como sabemos, o primeiro Baratheon era também um bastardo que ajudou um conquistador na conquista, e no cenário atual da trama, nós temos dois reis Targaryens que se beneficiariam de um Baratheon ao seu lado. E se você acredita que o Jon Snow vire Jon Stark, rei do norte, e legitime o Gendry. E a outra pergunta é sobre a Gelo e o fim dela, se no caso você acredita que ela vai voltar para os Starks ou se vai continuar dividida e na posse dos Lannisters. Bom, sobre a Gelo eu já respondi. Sobre a questão dos bastardos do Robert, eu tenho uma live que eu fiz sobre isso, que eu comentei mais sobre isso. Eu imagino que os bastardos do Robert vão ter um papel, porque a gente conhece pelo menos 3 bastardos importantes, a Mia Stone, o Edric
Storm e o Gendry. Então acho que eles vão ter papel, mas não vejo o Jon virando Rei do Norte legitimando o Gendry. Nem o que aconteceu na série, que a Daenerys legitimou o Gendry. Gente, isso não vai acontecer. É o que eu falei, a falta de consequências. A Daenerys legitima o Gendry e coloca ele como Senhor das Terras da Tempestade. Como se a galera fosse aceitar, assim, um bastardo que cresceu na Baixada das Pulgas, que não tem nenhuma forma de comprovar que ele é filho do Robert, dele ser simplesmente o senhor legítimo. Não faz sentido nenhum. Mas eu acho que eles vão ter sim algum papel na história. Mas é um dos mistérios da trama que eu tenho muita dificuldade de ver o desfecho. Eu acho que, em especial, por mais que o Gendry apareça muito mais, eu acho que pra conclusão política da história, eu acho que o Edric Storm vai ter mais importância. Porque o Edric Storm é um bastardo reconhecido pelo Robert. Não legitimado, mas reconhecido. Então as pessoas sabem que ele é filho do Robert. Porque ele é filho com uma mulher nobre também. Então, eu acho que tem mais chance dele se tornar um senhor das terras da tempestade e ser legitimado. Talvez pelo próprio jovem Griff ou pela própria Daenerys. Mas pra mim ainda é bem nebuloso assim, o papel dos bastardos do Robert. O Aldair Maia. Será que o Mocorro tá usando o Victarion apenas para chegar e tomar posse do berrante para entregá-lo para a Daenerys? No meu ponto de vista, não acho que a Dany se uniria ao Homem de Ferro. Porém, o artefato parece um importante papel no futuro. PS, o Azor Ahai na verdade é o cara malhado. Claro que é. Eu acho que o Mocorro não tá usando o Victarion, tipo assim, como se ele fosse querer trair o Victarion. Acho que os dois estão se beneficiando ali, porque o Victarion ajuda, o Mocorro ajuda o Victarion um pouco, o Victarion resgata o Mocorro. Acho que eles estão unidos porque é conveniente deles, entre eles. O Victarion já sacou que o Mocorro tem poder e o Victarion tá na posse do berrante, então eles vão se permanecer aliados enquanto der. Eu também acho muito difícil essa união do Victarion com a Daenerys, por conta da personalidade do Victarion, as intenções dele, mas não sei, a impressão que eu tenho é que os dragões não são só essa ferramenta de força e destruição, mas eles têm esse encantamento que eles causam em algumas pessoas e esse terror também. Então talvez ver os dragões agindo de perto possa criar um impacto no Victarion e talvez ele aceite se aliar a Daenerys, independente dela não querer casar com ele, porque ele viu o poder dos dragões e tá vendo a oportunidade de ser o Senhor das Ilhas de Ferro e matar o Euron, que é o que o Victarion quer. Mas eu acho mais provável que o Victarion acabe traindo a Daenerys mesmo, ela não aceite se casar com ele, e ele use o berrante pra roubar um dos dragões da Daenerys. E nem descartaria o Mocorro partir com o Victarion pra Westeros, viu? Eu acho que é sincera a união dos dois, assim, acho que eles podem até criar objetivos em comum. Salomon Moore. Se o Theon pedir para ir para a muralha, teria condições de ser concedido? Pedir para quem? Teoricamente, para o Stannis, sim, porque o Stannis é extremamente legalista, ele teria que conceder esse direito ao Theon Greyjoy. Talvez, inclusive, seja a escapatória do Theon Greyjoy, pedir pra ir pra muralha. Mas sabe o que eu acho difícil isso acontecer? Porque no capítulo liberado dos Ventos do Inverno, a gente vê que o Stannis já enviou a Jeyne Poole pra muralha, para que ela voltasse com o Tycho Nestores, que é o agente do Banco de Ferro. Então eu acho que se fosse pro Theon ir pra muralha, em algum momento, pedir pra ir pra muralha, eu acho que ele iria junto com a Jeyne. Não vejo ele indo depois. Criar dois grupos de personagens diferentes indo pra muralha num período muito próximo, diferente de dias. Eu não vejo isso acontecendo. Então, não acho que o Theon vá. E acho que o Theon talvez esteja numa fase que ele acha que ele merece punição, que talvez ele mereça morrer. O Stannis parece ter planos de queimar o Theon Greyjoy em um sacrifício ao Roller. Então, poderia ser uma saída pro Theon Greyjoy, mas ir pra muralha, mas eu acho que ele não vai. Também não sei se ele vai ser queimado, mas um dos irmãos Greyjoy vai morrer, porque a gente tem a Asha e o Theon no mesmo cenário, no mesmo contexto, e os dois têm ponto de vista. Então provavelmente um deles vai acabar sendo eliminado aí pelo Martin. Valinan Ghost. TH, qual o momento mais sublime, lindo dos livros pra você, que te emocionou mais? Não necessariamente precisando ser um momento épico, nem nada do tipo, se não quiser. Eu já falei na live, já falei em outros momentos. Meu momento favorito das crônicas, o que eu mais gosto, é o Robb sendo declarado Rei do Norte. Eu sei em inglês, pelo menos o trecho da série em inglês eu sei decor. Eu falei ele na live, no episódio que teve isso. Eu adoro esse momento, me marcou muito. Foi o que me fez ver que eu adorava Game of Thrones. Eu acho que tem um contexto histórico de Westeros, do Rei do Norte voltando, o jeito que a Catelyn narra, e os lords gritando, o rei do Norte, o Rei do Inverno.
E todo aquele contexto dele, parece que todos os nortenhos ali percebendo que havia essa saída de se declarar independente, que eles não precisavam mais submeter o Trono de Ferro. Eu acho muito legal. Mas eu tava percebendo outros dois momentos que eu gosto muito da história. Um que eu não percebia antes, que eu percebi essa semana, inclusive foi hoje que eu me toquei disso, coincidentemente, é a primeira visão do Bran. Que ele tem com o Corvo de Três Olhos. Eu acho que é um dos momentos mais poderosos, assim, da trama. É que o Bran vê as coisas acontecendo e diz que ele olha pra muralha e além dela, além das terras de sempre inverno, e que ele olha pro coração do inverno, e aí ele grita do que ele vê lá, e até hoje a gente não sabe o que o Bran viu. E aí o Corvo fala pra ele, viu? Por isso que você tem que voar, Bran, porque você tá vendo as coisas que estão vindo. E o Bran fala, o quê? O que tá vindo? E por quê? Por que eu tenho que voar? E aí o Corvo fala, porque o inverno está chegando. E ai, me arrepia, é muito foda essa visão. E o Bran vendo os corpos dos outros sonhadores caídos, e ele vendo ao mesmo tempo que ele tem visões, tipo, ele vê os dragões nascendo além das Terras da Sombra em Ashai. Ele também vê coisas reais, tipo a Sansa chorando pela morte da Lady, a mãe dele viajando pra Porto Real no barquinho. Então esse momento é muito foda. Porém, o momento que mais me emociona disparado nas crônicas, que eu não sei se eu vou chorar aqui, mas eu fico muito sentido, é a morte do Robb. O Robb nem é um personagem que eu gosto tanto, mas me dói muito no coração que o Robb, quando rola o casamento vermelho e tudo mais, ele se levanta e a última coisa que ele faz antes de morrer é olhar pra Catelyn e falar, mãe, o vento cinzento, porque ele sentiu, ouviu que o lobo morreu, que o lobo foi assassinado também, e a última coisa que ele sente, ele fala, mãe, o vento cinzento, tipo, mãe, mataram o vento cinzento, como eles podem ter feito isso? E aí eu tô lacrimejando, e aí o Roose Bolton chega e fala, nos livros, Jaime Lannister manda lembranças e mata o Robb. Esse momento do Robb me deixa muito triste, me toca muito o coração, ele morrendo, tadinho do Robb. E o seu, Xuxis, qual é o seu momento favorito? Não tá lendo os livros? A Esther Souza, que é membro aqui do canal, mandou, boa noite, Thiago e Milena, tudo bem com vocês? Eu tô bem, e tu? Boa noite. A minha pergunta é a seguinte, por que os selvagens foram exilados ao norte da muralha depois da longa noite? Eu me lembro que nos livros diz que algumas tribos da Costa Gelada adoram os deuses do gelo e do inverno, mas levando em consideração o tamanho de todo o povo livre, corrija-me se estiver errada, mas me parece que esse culto aos outros é relativamente pequeno. Então por que tantas pessoas teriam sido exiladas para lá da muralha? Será que o povo livre foi traído pelos nortenhos? Eu acho que sim, foi uma questão, uma injustiça que acho que aconteceu. Acho que quando o Bran construtor, os Filhos da Floresta, os Starks foram construir a muralha, eu não sei se eles definiram o lugar da construção da muralha por uma posição geográfica, porque ali era o melhor lugar possível para construir a muralha, porque era plano e tinha espaço para isso, ou se foi porque ali foi o limite da batalha contra os outros, e aí eles resolveram construir exatamente onde aconteceu a batalha pela Aurora. Mas o ponto é que, aparentemente, houve essa decisão, liderada pelos Starks e dos Filhos da Floresta, de construir a muralha nesse território, e acho que eles simplesmente pensaram assim, cara, quem ficar pro lado de lá, que se dane. E eu nem sei se eles sabiam da quantidade de gente que tinha do lado de lá, mas eu acho que simplesmente foi uma decisão política que acabou negligenciando e condenando o povo que ficou do lado de lá vai ficar preso para sempre com os outros. Então não é porque os selvagens já existiam e já cultuavam os outros. Eu acho que isso foi uma consequência. Acho que a galera da Costa Gelada cultua os outros por uma questão de sobrevivência. Acho que eles fazem sacrifícios aos outros do mesmo jeito que o Craster faz para poderem sobreviver, porque eles não têm outra opção. Mas eles foram condenados. E isso acontece bastante em lugares como Zewa, por exemplo, em relação às tribos indígenas, porque se você olhar o mapa do Zewa, ele muitas vezes não segue uma delimitação geográfica, e sim acordos econômicos. Por isso que alguns estados dos Zewas têm as linhas dos estados super retinhas. Diferente aqui no Brasil, que os estados são contornados, né? O mapa dos estados representa um contorno dado por questões geográficas, né? Então lá nos Zewas, às vezes, territórios que eram de tribos indígenas muito fortes foram cortados no meio, porque os acordos foram feitos pelos homens brancos, que cagaram totalmente para a questão política e geográfica das tribos e simplesmente definiram, aqui é território A, aqui é território B, se essa tribo está no meio do caminho, ela que se lute, ela que lide com isso, ela vai ficar entre os dois estados. E na África também, alguns países que foram criados pelos europeus na colonização do continente africano também sofrem disso. Às vezes tribos muito próximas acabaram separadas por duas colônias diferentes, porque os europeus decidiram que aqueles territórios eram diferentes, sendo que eram territórios, às vezes, do mesmo povo,
E ao mesmo tempo, quando tem tribos rivais que foram deixadas no mesmo território, pro mesmo país, e existem conflitos até hoje, porque não foram respeitadas as diferenças étnicas e políticas que já existiam ali naquela época, durante a colonização e conquista do continente africano. E acho que as Coreias também sofrem um pouco disso, né? A gente tem famílias que viviam em lugares diferentes da Coreia, e quando houve a Guerra Civil da Coreia e houve a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, essas famílias ficaram separadas, né? E meio que sofrem por isso até hoje, até porque o território é fechado, você não pode passar de um para o outro. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com os Selvagens. Foi uma decisão política de construir a muralha ali, e os Starks meio que falaram assim, quem ficou do outro lado se ferrou, e eles que lutem, cada um por si. O Teuzenir perguntou, acha que a Dany irá para a Shai como sugeriu a Quaithe? Olha, eu queria muito que a Dany fosse pra Shai, acho que seria também uma mudança na história dela interessante, e seria benéfico tanto pro leitor, que quer muito ver a Shai, quanto pro world building, porque iria expandir um pouco a história, e talvez tivesse vários desenvolvimentos interessantes pra Daenerys. Porém, se eu não me engano, tem uma situação do Martin que diz que a gente só vai ver mais de a Shai por visões da Melisandre, pelo menos no 6º livro. Então, a princípio, não. A Daenerys não vai pra Shai. A princípio, a Quaithe ter falado pra ela de que pra ir pra oeste, ela precisa ir pra leste, é uma coisa mais subjetiva e não necessariamente de que para ir para Westeros ela precisa ir para Shai. O João Pedro também pergunta, será que a Tisha ainda vai reaparecer nos livros ou ela morreu? Será que o Tyrion vai descobrir para onde as putas vão? Eu acho que esse seria o final perfeito pro Tyrion, né? Ele se encontrar de novo com a Tisha. E a gente nem vê o que aconteceu, só saber que ele encontrou ela ou que ele descobriu onde ela tá. E talvez o último momento do Tyrion seja ele pegando um navio para ir até onde ele sabe, para a cidade onde ele sabe onde a Tisha tá. Acho que seria muito legal. Eu gostaria muito que o George R. R. Martin desse uma resposta pra gente sobre isso, mesmo que fosse uma resposta discreta. Então talvez deixar subentendido o que aconteceu com a Tisha, mas eu gostaria muito que ele desse essa resposta. Se ela for aparecer, eu acho que vai ser bem no final da história do Tyrion, algo assim, sabe? Da última cena do Tyrion ser ele pegando um navio pra ir pra cidade onde ele tem a informação de que a Tisha tá. Não acho que ela vai aparecer porque seria um final muito feliz, infelizmente. Acho que a gente não vai ter finais felizes desse tipo na história. Mas acho que a gente vai ter alguma resposta sobre isso. Seria muito anticlimático e não custa nada pro Martin, sabe, dar essa resposta pra gente, sabe? Não é algo que vai estragar a história, não é algo que traz uma moral pra gente. Eu acho que ele pode só dar essa resposta pra gente. E, poxa, o personagem do Tyrion só sofre nessa história, né? Tudo bem que ele não tá tomando as melhores decisões ultimamente, né, em questão de moral, mas, poxa, ele merecia um pouquinho de redenção, né, de alegria no final. E, bom, por fim, o Felipe Mendes, ele falou, fala Thiago, parabéns pelo canal. Não é bem uma pergunta, mas é um confrontamento. Já vi você afirmar sobre os outros diversas vezes em vídeos, como sendo uma força da natureza sem um líder como na série. Porém, tem um capítulo do Jon no 5º livro com o seguinte diálogo, abre aspas, Tormund se virou novamente. Você não sabe de nada. Você matou um morto. Sim, eu ouvi. Mance matou 100. Um homem pode lutar contra os mortos. Mas quando os mestres deles vêm, quando as neblinas brancas se levantam, como você luta contra uma neblina, corvo? Sombras com dentes, ar tão frio que dói respirar, como uma faca dentro do seu peito. Você não sabe, você não pode saber. Pode sua espada cortar o frio? Fecha aspas. Ele, o Tormund, fala sobre mestres, com certos poderes. Imagino que como na série, sendo aqueles que os revivem e os controlam. Concordo que talvez não tenha uma figura central, mestre de todos, mas existem mestres e subordinados. Sendo assim, discordo quando diz que são uma força, generalizando assim todos e descartando essas figuras de mestre. E também no mesmo livro temos esse diálogo da Mel que reforça um pouco a minha discordância de ti. Abre aspas, de um lado está Roller, Senhor da Luz, o coração de fogo, o deus da chama e da sombra. Contra ele ergue-se o grande outro, cujo nome não pode ser pronunciado, o Senhor das Trevas, a alma do gelo, Deus da noite e do terror. Adoro seu canal, espero não ter dado a entender uma falta de respeito, mensagens às vezes são erroneamente interpretadas. Um abraço. Abraço, Felipe, acho que não teve nada demais no seu comentário, obrigado pelo respeito e tudo mais, é sempre bom. Mas assim, eu acho que o Tormund está falando é claramente que existe uma diferença entre as criaturas ressuscitadas e os outros, que são os White Walkers. As criaturas ressuscitadas, elas até têm outro nome em inglês, que é White, que são as criaturas, os mortos levantados. Já os mestres são os outros. E eu falo deles como uma força da natureza, e pra ser bem sincero, o que o Tormund está falando aqui é exatamente isso.
ele tá falando que os outros são como uma força da natureza. Neblinas brancas que se levantam. Como você luta como uma neblina. Ou seja, ele tá comparando os outros a uma neblina, a uma força da natureza. Sombras com dentes. Ou seja, ele tá falando que os outros são como sombras. Torna um ar tão frio que dói respirar. Você não sabe, você não pode saber. Pode sua espada cortar o frio? Ou seja, o próprio Tormund está associando os outros a uma força da natureza. Ele tá falando pro Jon, não tem como lutar contra eles, porque eles são como frio, eles são como uma neblina, eles são como sombras, eles são como uma força da natureza. Então, pra mim, esse comentário do Tormund só confirma o que eu trago, que os outros são como uma força da natureza. Mas sim, existe uma diferença entre os outros e os caminhantes brancos. Quer dizer, entre os caminhantes brancos, os outros, e os whites, as criaturas ressuscitadas, que são sim subordinadas deles. Mas eu acho que eu sempre fiz essa diferença. Quando eu falo sobre ser uma força da natureza, eu tô sempre falando sobre os outros, sobre os White Walkers. E isso da Melisandre falar que existe o outro, que o nome não pode ser pronunciado, é um mistério dentro da história, quem é esse grande outro, mas vale lembrar que a Melisandre olha pro Corvo de 3 Olhos e vê ele como o agente do grande outro. Então faz mais sentido que a Melisandre esteja se referindo ao Corvo de 3 Olhos, que é um agente dos deuses antigos, talvez, ou talvez o Corvo de 3 Olhos seja mal intencionado e a gente não saiba, mas a Melisandre, quando vê o Bran, tem uma visão nas chamas do Bran, ela vê o lobo, vê 1000 olhos, né? E aí ela fala que o príncipe lobo tá com um agente do grande outro, né? Então a própria Melisandre vê na verdade o Corvo de 3 Olhos, que via de regra a gente vê como uma pessoa que luta contra a longa noite, como esse grande agente do outro. E a Melisandre vê o Stannis como o Azor Ahai, e com certeza o Stannis não é o Azor Ahai. Então o que eu quero dizer é, beleza, pode existir um grande outro, um grande rival do Senhor da Luz, mas pra gente não tá claro se é os deuses antigos, se é o Corvo de 3 Olhos, se são os White Walkers mesmo, ou se pra Melisandre essas coisas são uma coisa só, os White Walkers, os deuses antigos, o Corvo de 3 Olhos, e mesmo se a visão da Melisandre tá certa, porque claramente a Melisandre tem vários erros de interpretação, então ela não é a fonte mais confiável. Mas eu acho que o comentário que o Tormund fez simplesmente vai de encontro com o que eu falo e com o que eu trago com o Beraldo, né? De que os outros são uma força da natureza e por isso que eles não podem ser vencidos matando um só deles, ou que existe uma liderança. Não, eles vêm como frio, eles vêm como uma neblina, eles vêm como uma força da natureza que não pode ser detida por nenhum meio convencional. Apesar de que a gente sabe que o Sam mata um outro, né? Ele não mata nem um White. Para proteger a guilda, tem um momento que ele mata um caminhante branco usando o vídeo de dragão, então eles podem ser mortos, mas não parados da forma como aconteceu em Game of Thrones. E é isso, pessoal, mais uma vez um vídeo gigantesco respondendo as suas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se a dúvida de vocês não foi respondida, teremos outros vídeos sobre isso, outras interações com vocês. Vou fazer logo o vídeo de... talvez até já esteja na aba comunidade nesse momento que o vídeo sair, o post sobre opiniões polêmicas. Então você pode deixar lá também suas opiniões polêmicas e a gente vai interagindo e construindo essa comunidade maravilhosa. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.